Meu nome é Peter Esteves, eu sou pastor de uma igreja Assembleia de Deus, lá em Marechal Hermes, no Rio de Janeiro. Por muitos anos, eu fui professor de inglês e também fui diretor de um curso de inglês bastante conhecido no Rio de Janeiro, chamado Brasas. Eu não sei se vocês conhecem aqui, eu fui o diretor das unidades lá em Jacarepaguá, lá na Taquara e na Freguesia. Eu também sou docente do Ragai e no Ragai eu dou aula nas áreas de liderança e de comunicação eficaz para o evangelismo. Hoje também eu tenho o privilégio de ser docente do Ragai Internacional e hoje eu sou o representante do Ragai para o Brasil. O Anderson, como vocês sabem, é um dos nossos graduados, é um dos nossos docentes, trabalha conosco, né? O Ragai, ele tem a missão de aperfeiçoar as qualidades dos líderes cristãos para que eles evangelizem o seu próprio povo e treinem outras pessoas para fazerem o mesmo, com duas características: fidelidade bíblica e sensibilidade cultural. Então, nós trabalhamos com líderes cristãos, não trabalhamos com líderes muçulmanos, não trabalhamos com líderes islâmicos, trabalhamos com líderes cristãos. Líderes têm qualidades, nós aprimoramos estas qualidades, mas para que eles evangelizem o seu próprio povo e treinem outros para fazer o mesmo. Então, educação como fundamento da missão. Eu gostaria de ler, né, a nossa missão, né, que... Olha só, como é que vocês chamam esse texto aí? Ele tem um nome aí. Como é que é? Está lá em Mateus 28. Como é que a gente chama esse texto? Desculpa, a grande comissão, isso aí. A grande comissão. Saiu dali? Olha só, muita gente fala sobre esse texto e fala assim, é o ID de Jesus. Você já ouviu falar? Alguém já disse, olha, esse é o ID de Jesus. Meus irmãos, a educação ela tem que ter atualização, né? Meu irmão, não tem ninguém em lugar nenhum que fala ID. Você fala para o seu filho, ide à padaria e comprar um pão? Você fala, ide à escola hoje, e ninguém fala ide, não existe mais ide. Eu diria que é o vão de Jesus. Vão lá, vão, ali, está atualizado, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, nós temos ali alguns verbos muito importantes, que é façam discípulos. A gente está falando sobre formação de discípulos, a gente está falando sobre educação, a gente está falando sobre educação cristã. Diz que nós devemos fazer esses discípulos e devemos batizá-los, devemos inseri-los formalmente no contexto da Igreja de Cristo. Batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E devemos ensiná-lo, aprendizagem, ensino, educação, ensinando a obedecer tudo que Jesus nos mandou. Ele disse, mas vocês não vão fazer isso sozinhos. Eu vou ajudar vocês, eu vou capacitar vocês, eu vou estar com vocês, eu vou dar a vocês o Espírito Santo para que os conduza a toda a verdade, que ajude a vocês para cumprirem essa missão. Então, essa grande comissão tem tudo a ver com educação. Os principais verbos dessa grande comissão estão relacionados com a educação. E aí, a gente é ensinado por Jesus a fazer discípulo. O que é um discípulo? Opa, não está passando? Você consegue passar para o próximo? Vamos lá.
Alguém consegue ler? Acho que ficou pequeno, né? Ali está maior para mim. Discípulo é quem estuda, aluno, aprendiz, aluno receptivo a ensinamentos. Obrigado. Então, essa grande comissão, essa missão que Jesus nos deixou, está totalmente relacionada com a educação, porque está mandando a gente formar discípulos. Discípulos são alunos. O que é que forma discípulo? Através de que a gente forma alunos? Através da educação. Agora, a gente vai formar esses alunos, a gente vai formar esses discípulos, a gente vai ensinar a eles princípios, a gente vai ensinar para eles valores, a gente vai ensinar para eles conceitos, a gente vai ajudá-los a desenvolverem competências, a gente vai ajudá-los a desenvolver o seu caráter, a gente vai ajudá-los a desenvolverem convicções, com uma finalidade, que é a seguinte: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então a gente vai formar, a gente vai educar com esta missão de que estes discípulos, eles atuem dentro do mundo, dentro das suas esferas e áreas de influência, de tal maneira que o seu comportamento, de tal maneira que aquilo que eles fazem repercuta na vida das pessoas à sua volta dessa maneira, que a luz deles brilhe, para que o seu comportamento, porque na verdade a educação ela está toda voltada para a produção de comportamentos saudáveis, comportamentos desejáveis, comportamentos produtivos, comportamentos edificantes, comportamentos construtivos, comportamentos que vão agregar valor à sociedade na qual estes discípulos, esses alunos estão inseridos. Então, para que os homens vejam as suas boas obras, vejam a maneira como você procede, vejam o seu comportamento e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Olha só, há alguns anos eu estava lá, como diretor da escola, e eu precisei de fazer 300 cópias para os meus alunos do curso infantil. Só que havia um local onde eles faziam cópias, e se você fizesse uma grande quantidade, acima de 100, saía um valor muito pequeno. Então, era mais barato eu fazer nesse local do que eu imprimir lá no curso, porque uma que eu estava ocupando, imagina, para fazer 300 cópias demora um pouquinho de tempo, e lá fazia rápido, a qualidade era boa e o preço era muito baixo. Então eu falei, olha, vou lá fazer essas cópias. E aí eu cheguei lá, entreguei o papel para a pessoa que fazia as cópias, e ele fez uma cópia e me mostrou. Eu falei assim, olha, ficou um pouquinho torto. Será que você pode dar uma ajeitada? Ele foi, ajeitou um pouquinho, e aí fez uma outra cópia e continuou um pouquinho torto. Aí eu falei assim, olha, melhorou, mas se você puder dar mais uma ajeitadinha. Ele foi, ajeitou de novo, continuou torto. Meus irmãos, a gente está falando sobre educação para o cumprimento da missão. A gente está falando sobre fazer discípulos, sobre formar discípulos, educar discípulos. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para formar discípulos, a primeira coisa que a gente precisa fazer para desenvolver discípulos, a primeira coisa que a gente precisa fazer para educar discípulos é sermos discípulos.
é sermos discípulos. E sabe por que todas as 3 cópias saíram tortas? Vocês têm ideia? Tem ideia? Por quê? A cópia original estava brilhante. A cópia original estava torta. É verdade, a original estava torta. Como eu posso produzir cópias perfeitas através de um original ruim? Não dá. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que eu e você recebemos esta missão de produzir discípulos. Esses discípulos são cópias nossas. Esses discípulos são nossas cópias. Não poderemos construir, desenvolver, educar discípulos saudáveis. Não poderemos construir, desenvolver, educar discípulos eficazes, eficientes no cumprimento da missão, se nós não desenvolvermos a nós primeiro, não educarmos a nós primeiro. Se nós não trabalharmos primeiro conosco. Esse trabalho da educação, ele não começa com o aluno, ele começa com o professor, ele começa com o discipulador também precisa ser discipulado, o discipulador também precisa ser ensinado, o discipulador também precisa ter sede e fome de aprendizagem, de aprender e de melhorar, e de se aperfeiçoar e de melhorar cada dia, senão não funciona. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Educação para o cumprimento da missão. Então, quando a gente fala de educação, a gente fala de desenvolvimento de competências. Desenvolvimento de competências. Competências são habilidades. E cada um de nós tem aptidões, que é a tendência ou a habilidade já natural de fazer alguma coisa, que são diferentes em cada um de nós. Mas olha só, o que diz a palavra de Deus em Provérbios. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Uma pessoa que, em qualquer profissão que ele atue, ele é habilidoso. Você já viu um bom pedreiro? Você já viu um bom eletricista? Você já viu um bom professor? Você já viu um bom advogado? Você já viu um bom médico? Você já viu um bom motorista? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Quando nós desenvolvemos as nossas competências, quando nós desenvolvemos as nossas habilidades, nós fazemos com que a nossa luz brilhe diante das pessoas à nossa volta, e o nosso trabalho profissional glorifica ao Pai que está nos céus. Olha só o testemunho que foi dado sobre Davi. O testemunho foi dado sobre Davi. O rei, e olha que esse versículo aqui, ele está totalmente relacionado com aquele versículo anterior, porque o rei precisava de alguém que tocasse, porque o espírito mau, segundo a palavra de Deus, da parte do Senhor, vinha e perturbava Saul. Então os seus conselheiros disseram: olha, o senhor devia de chamar alguém que tocasse bem, e quando o senhor tivesse perturbado assim, essa pessoa viria e tocaria para o senhor, e o senhor ia se acalmar. Aí um dos súditos do rei, que estava próximo ao rei, disse assim: olha, eu conheço um rapaz, eu conheço um menino, tem um menino lá no meu bairro, tem um menino lá em Columbandê, tem um menino lá na minha rua, sabe, esse menino é filho do meu vizinho Jessé, ele é filho do seu Jessé, gente boa, gente finíssima. Olha, esse menino é bom de harpa, ele sabe tocar harpa, esse menino é um guerreiro valente, esse menino ele sabe falar bem, ele se coloca bem,
Ele tem boa aparência e o Senhor está com ele. Olha quantas competências, olha quantas coisas numa pessoa só. Olha só. Então, se você pretende cumprir a missão e fazer com que a sua luz, é o que diz o versículo, a sua luz brilhe diante dos homens, para que o nome do Pai seja glorificado, aquilo que você faz, você precisa fazer com excelência. É o que Davi fazia. Davi precisava de alguém que tocasse, Davi tocava bem. Precisava de um guerreiro, Davi era um guerreiro valente. Precisava de alguém que se colocasse em público, Davi sabia falar em público. Precisava de alguém que sabia se vestir de maneira adequada para a função que ele ia desenvolver, porque a vestidura adequada depende do que você vai fazer, né? Então, de repente, se eu vou trabalhar na SEDAI, é uma bota de borracha grande, vai depender do que eu vou fazer. E o Senhor está com ele, e aí isso faz toda a diferença, e é aquilo que ele disse, Jesus na missão, olha, eu vou estar com você. Então, quando a gente desenvolve as nossas competências, a gente se esforça para aprender, porque Davi não nasceu sabendo tocar harpa, Davi não se tornou um guerreiro valente sem estudar isso, sem ser educado na arte da guerra. Davi não aprendeu a falar bem sem ser treinado, sem ser educado. Olha só, essa foto eu estou interpretando um pastor, lá na igreja do pastor P7, lá em São João de Meriti, é um pastor lá de Detroit, é um pastor muito dinâmico, ele é um dos pastores que falavam no Summit do Bill Hybels. E eu estou interpretando ele, e o pessoal, ele era um cara tão dinâmico que ele chegou e falou assim: olha só, eu sou o café expresso de vocês. Ele falou assim: eu vou dizer uma coisa para vocês, hoje ninguém vai dormir. Porque ele falava rápido, ele via, e tudo que ele falava eu ia e eu copiava os gestos. Olha, hoje quando eu interpreto, é uma coisa que eu gosto de fazer e que eu tento fazer com excelência, eu me esforço para fazer com excelência. Quando eu interpreto, normalmente as pessoas dizem assim: olha, foi muito bom, foi muito interessante. Puxa, o senhor fez, o senhor não interpretou só as palavras, mas o senhor interpretou os gestos. Tive a oportunidade de interpretar o pastor Joel Comiskey lá na Igreja Batista Atitude. Ele escreveu para mim: olha, o Peter é um tradutor de primeira classe e é uma alegria trabalhar com ele. Essa semana eu estive interpretando um empresário chamado John Textor. Quem é Botafogo deve conhecer, eu sou Flamengo, né? Mas o John Textor é o investidor que está comprando, né, o Botafogo, e eles apresentaram o novo técnico, Luiz Castro, e eu estava lá traduzindo. Então, hoje, as pessoas, isso aí eu traduzindo em Manaus, né? Hoje as pessoas, quando eu traduzo, elas dizem assim: olha, pastor, mas olha, foi tremendo, foi muito bom, foi maravilhoso, foi fantástico. São alguns dos adjetivos que as pessoas olham e descrevem. Agora eu vou dizer para vocês, sabe por que se tornou assim? Sabe por que ficou maravilhoso? Sabe por que ficou muito bom? Sabe por que ficou excelente? Eu vou dizer para vocês por quê. Ficou muito bom, ficou excelente, ficou maravilhoso, porque um dia já foi um fiasco, porque um dia já foi péssimo, porque um dia já foi horroroso, porque um dia já foi até vergonhoso, um dia já foi terrível. Um dia eu cheguei lá em Petrópolis, fui interpretar o pastor falou assim: eu tive uma visão e Deus me mostrou 4 pillars,
que era 4 pilares. Eu entendi 4 pillows, que são 4 travesseiros. E ele falou 4 pilares e eu 4 travesseiros. E aí, ele falando dos pilares, eu falando dos travesseiros, ninguém entendia nada. Olha, todo mundo com a cara de não estou entendendo nada. Foi horrível, meus irmãos. Mas sabe o que aconteceu? Eu fiz de novo. Eu não desisti. E eu fiz de novo. E eu fiz de novo. E eu fiz de novo, e eu fiz de novo, eu fiz de novo, e fiz de novo, e fiz de novo. E agora eu faço bem. Sabe por quê, meus irmãos? Eu vou dizer para vocês. É um princípio da educação. Tudo que vale a pena ser feito, tudo que vale a pena ser feito, vale a pena ser mal feito, até que você aprenda a fazê-lo com excelência. Vou repetir, tudo que vale a pena ser feito, vale a pena ser mal feito, até que você aprenda a fazê-lo com excelência. Todo campeão, todo atleta, um dia foi um iniciante. Todos eles foram iniciantes. Todo mundo começa como iniciante. Todos começamos no mesmo lugar. Onde a gente vai terminar, vai ser uma determinação nossa. Vamos adiante. Olha, eu estou no Haggai e a minha função no Haggai, atualmente, como representante do Brasil, é fazer o recrutamento e a seleção das pessoas que vão participar do curso do Haggai, agora virtual. No passado, quando eu iniciei em 2016 até 2020, esse curso era feito no Havaí. Esse curso era feito no Havaí, lá nos Estados Unidos, no Havaí, em Maui. Então, o que eu fazia? Eu avaliava o nível de inglês, né? Eu tinha bastante experiência, tenho experiência com isso, porque eu ensinei inglês por muitos anos, eu fui diretor dessas escolas de inglês, então eu tenho experiência nessa área, então eu avalio o inglês das pessoas, e na época, até 2020, mandava essas pessoas para o Havaí. O que acontece? Eu entrei em 2016, e eu não tinha muita experiência, eu era um novato. Em 2016 eu era novato. Eu mandei 11 pessoas, de 12 vagas, eu mandei 11 de brasileiros para o Havaí em 2016. Em 2017, eu mandei as 18 vagas que eu tinha. Mas em 2018, eu tinha 18 vagas e eu mandei mais de 30. 2019, eu também mandei mais de 30. Então, eu conseguia cobrir aqueles outros representantes mais experientes que eu. E aí, em 2019, nós tivemos uma reunião lá em Bali, lá na Indonésia, e me pediram para fazer uma palestra sobre as melhores práticas de seleção e recrutamento. Em 2016, eu comecei com iniciante. Em 2017, eu estava aprendendo. Em 2018, eu fui me desenvolvendo com tal excelência que eles me pediram para dar uma aula para outros representantes. E tinham alguns ali que estavam já trabalhando conosco há mais de 10 anos. Então, na educação, a gente tem uma busca pelo desenvolvimento de habilidades, de competências e de fazer as coisas com excelência. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, sobre essa educação que faz com que a gente expanda a nossa influência, expanda a nossa capacidade, expanda as nossas habilidades. Opa, passou aqui sem querer. Opa, passei um montão. É o seguinte, o desejo de Deus é que a gente esteja sempre progredindo, tá? Que a gente esteja sempre progredindo. Então, falando um pouco sobre a minha experiência, eu comecei a estudar inglês quando eu era adolescente. Quando eu comecei a estudar inglês, da primeira vez que eu tentei, eu não consegui acompanhar a turma, tá? Primeira vez que eu tentei, não consegui acompanhar. Então tem esperança para você, tá?
Tem esperança para você. Eu tentei, a primeira vez não consegui acompanhar a turma, né? Então, eu me tornei professor hoje. Então, se você alguma vez já entrou e não conseguiu acompanhar a turma, não desista, entendeu? Tem esperança para você. Teve para mim. E aí, eu entrei num outro curso depois. Coitado dos professores, né? Educação, professor, discipulador, né? Disse para minha mãe que eu não estava acompanhando porque eu não estava gostando do professor. Coitado, né? O professor sempre leva a culpa. Aí, entrei no outro curso, depois, né? Algum tempo depois. Aí me tornei um aluno excelente. Só tirava notas acima de 9 ou acima de 90. Um aluno muito bom. Aí, o que aconteceu? Depois de algum tempo, eu me tornei um professor. E aí, quando eu me tornei um professor, eu me tornei um professor novato. Sabe, Anderson? Professor novato, porque eu era novato. Então, eu era um aluno excelente, experiente, agora eu sou um professor novato. Aí, olha só, hoje em dia, está tudo no celular, né? Hoje em dia, os alunos nem perguntam mais, já perguntam direto para o Google, já falam, ok, Google, já pergunta para o Google, como é que eu falo isso em inglês? Já pergunta para o Google. Mas naquela época não tinha Google, naquela época era papel, naquela época era dicionário. Aí chegava um aluno para mim na aula e falava assim, professor, como é que fala isso em inglês? Eu dizia, eu não sei, na próxima aula eu te digo. Aí, chegava na aula seguinte e dizia, aquilo que você perguntou, é assim que fala. Aí, só que os alunos faziam muita pergunta, né? Aluno, é bom fazer perguntas, a gente aprende muito fazendo perguntas, né? Mas os alunos faziam muitas perguntas que eu não sabia responder. E toda a aula quase, eu tinha que dizer para o aluno assim, olha, eu não sei, na próxima aula eu vou te dizer. Aquilo era uma situação desconfortável. Eu ficava vermelho às vezes, porque o pessoal espera que o professor saiba tudo, mas na verdade o professor também é um aluno, né? Mas sabe o que aconteceu com o passar do tempo? Com o passar do tempo, os alunos começaram a me fazer as mesmas perguntas, entendeu? Então, agora um aluno perguntava assim, professor, como é que fala assim em inglês? Eu dizia, é assim. Professor, como é que fala isso? É assim. Professor, como é que fala aquilo? É assim. Professor, como é que fala aquilo outro? É assim. Professor, como é que fala... Aí daqui a pouco os alunos começam a dizer assim, professor, o senhor parece até um dicionário, tudo que a gente pergunta o senhor sabe? Mal sabia ele que hoje eu sabia, porque um dia lá atrás eu disse assim, olha, não sei, vou pesquisar, na próxima aula eu te digo. E aí o que aconteceu? Agora eu sou um professor experiente. Eu sou um professor experiente. Que bom, agora eu estou dominando a sala de aula, agora os alunos me fazem pergunta, eu respondo com facilidade, eu respondo rapidamente, eu respondo com firmeza, eu respondo com segurança, eu sou um professor experiente. Aí o que aconteceu? Fui chamado para ser diretor. Aí, aquele professor experiente, o que aconteceu? Virou o diretor novato. Agora eu sou um novato de novo. Agora chega a secretária e fala assim, diretor, o senhor precisa de olhar esse documento, conferir, ela está ensinando para mim o que é que eu tenho que fazer, eu não sei, eu sou novato, eu estou começando. E aí a senhora, você vai ter que calcular, ver se a conta está certa e dar a sua assinatura para que a gente possa mandar para o banco. E ela está me ensinando, me tornei um diretor novato. O que eu quero deixar com vocês é que sem mudança não há crescimento. Sem mudança não há crescimento. Se você quiser continuar a crescer na sua vida cristã, você vai precisar de ser um novato de novo. Você vai precisar de ser uma novata de novo. Olha, você é um professor da escola bíblica dominical bom. Olha, se você quiser crescer, você vai ter que fazer uma coisa que você nunca fez antes, para você ser um iniciante de novo, e você vai aprender uma nova competência, vai aprender uma nova habilidade, vai aprender uma nova coisa. Não importa o que você faça, você faz bem. Agora, se você quiser crescer, se você quiser expandir a sua capacidade, as suas competências, a sua influência, você vai precisar se permitir ser um novato de novo, ser um iniciante de novo, vai ter que se permitir dizer, eu não sei, dizer, eu estou aprendendo, mas eu quero crescer, eu quero desenvolver. Sem mudança não há crescimento. Se você continuar fazendo a mesma coisa o tempo todo, você pode até fazer bem, mas você não vai crescer, porque sem mudança não há crescimento. Educação para o cumprimento da missão. Se o machado está cego e a sua capacidade
e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Vocês já ouviram a história do lenhador? Já, né? Já ouviram? Já ouviu, Anderson? Já? Quem já ouviu a história do lenhador, que tinha 2 lenhadores que competiram? Quem já ouviu, levanta a mão. Olha, tem pouca gente. Esse pequenininho ali está dizendo que ouviu. Eu não estou levando muita fé não, mas vou acreditar. Mas como são só 2, e o Anderson aqui que falou, eu vou contar a história. É a seguinte, tinha um jovem numa aldeia onde a atividade principal era esse trabalho de lenhador. E tinha um homem lá que era um lenhador muito experiente. E ele era considerado o maior lenhador ali daquela aldeia, daquela região. E aí, o sonho daquele jovem, era um dia ele competir com aquele lenhador e vencê-lo numa competição. E se tornar o maior lenhador da cidade. E aí, ele foi ficando mais forte, até um dia que ele se julgou em condições de enfrentar aquele homem numa competição. E aí, eles reuniram o pessoal lá da aldeia e estabeleceram lá as regras e disseram assim, olha, vocês vão cortar árvores nesse espaço aqui até às 5 horas da tarde. Começou de manhã e no final a gente vai contar aqui e quem tiver derrubado mais árvores vai ser declarado o vencedor e o maior lenhador aqui da aldeia. E aí eles começaram. E aí, aquele jovenzinho forte, né? Porque quando a gente está jovem, né? A gente está mais forte, né? Está com mais vigor, está com mais ânimo. Aquele jovenzinho, ele percebeu que aquele lenhador que era experiente, ele estava sentado, ele estava agachado, descansando. Ele percebeu que ele estava cansado, e como ele viu que ele estava cansado, ele batia na árvore com mais força, e ele não parava. Aquele homem, aquele lenhador, ele parou várias vezes. E no final das contas, quando chegou no final do dia, vamos contar quantas árvores cada um derrubou. Quem tinha derrubado mais? Ele pensou, olha, eu não parei nenhuma vez, aquele homem parou umas 5 vezes, no mínimo, eu vi ele parado. Eu vi ele parado mais 5 vezes, não é possível, com certeza eu ganhei. Ele tinha certeza que era o campeão. Quando foram contar, aquele homem, aquele lenhador mais velho, tinha derrubado 10 árvores a mais do que o outro. E ele falou assim, não acredito, não é possível, tem alguma coisa errada, foi trapaça. Eu vi ele parar várias vezes para descansar, eu não parei em nenhum momento. Como é que ele conseguiu cortar mais árvores que eu? Aí ele explicou. Deixa eu te dizer uma coisa, é o seguinte, toda vez que eu estava agachado, que eu estava descansando, eu também estava afiando o meu machado. Enquanto ele afiava o machado dele, o machado cortava mais fácil, cortava mais rápido, cortava com mais eficácia. É isso que a educação faz com a nossa vida. A educação é como esse amolador de machado. Ela nos ajuda a nos tornarmos mais eficazes no cumprimento da nossa missão. Porque se o machado não está afiado, a gente precisa de fazer um esforço maior, a gente precisa bater com mais força, mas agir com sabedoria assegura o nosso sucesso. A gente vai caminhar mais rápido. Competência. Eu já cheguei atrasado, eu tenho que tentar ir mais rápido para não, para não prender muito vocês. Olha só. Para que a vossa luz brilhe diante dos homens e o nome do Pai seja glorificado. Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, suas competências, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Desenvolvimento de competências, desenvolvimento de habilidades, excelência, dar o seu melhor. Opa, fiz uma coisa errada.
Quando a gente fala de educação, a gente fala de desenvolvimento de competência, a gente fala de desenvolvimento de caráter. A gente fala de formação de caráter cristão, ensinando-os a obedecer. Obediência é uma questão de caráter. Todas as coisas que eu tenho ensinado. Caráter é quem você é no escuro, quando ninguém está vendo. Olha só, olha para o caráter de Daniel. O supervisor, ele era competente, ele era super, hiper competente. Mas, além de ser competente, ele era um homem íntegro. Ele era um homem que desenvolveu também o seu caráter. Então, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Porque ele se destacava tanto pela sua competência, eles disseram, não é possível. Vamos dar uma olhada nas contas do Daniel. Vamos dar uma olhada na internet do Daniel. Vamos dar uma olhada em tudo que o Daniel está fazendo. Mas não encontraram nada, caráter. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Negligente é quem faz as coisas de qualquer jeito. Ele não era negligente, ele fazia as coisas com excelência, ele era competente, ele era capaz e ele era um homem de caráter. Finalmente, é a mesma coisa? Não, esses homens disseram assim, olha, não vamos encontrar nada contra Daniel, a não ser que a gente procure na lei do Deus dele, porque é uma pessoa de caráter, é uma pessoa íntegra. Quando a gente fala sobre educação para o cumprimento da missão, a gente está falando sobre formação de caráter. Porque quando a gente confia em alguém, nenhuma evidência é necessária. Quando a gente desconfia, nenhuma evidência é suficiente. É o pastor? É pastor Eduardo. Pastor Eduardo, eu confio no pastor Eduardo, né? Então, o pastor Eduardo falou comigo alguma coisa, está falado, o pastor Eduardo falou, está falado. Por quê? É um homem de caráter. Eu confio no pastor Eduardo. Então, quando eu confio no pastor Eduardo, eu não preciso de prova, eu não preciso de evidência, porque eu já confio na palavra dele. Ele é um homem de caráter, é um homem de integridade. Agora, tem gente que a pessoa pode estar falando a verdade que você fala, será? Será? Então, nenhuma evidência, nenhuma prova é suficiente, porque você não confia na integridade. E para que a nossa luz brilhe diante dos homens e a gente cumpra a nossa missão, a gente precisa desenvolver o nosso caráter. Como é que a gente forma o caráter? Desenvolvendo convicções. Por quê? Essas convicções vão nos ajudar a tomar decisões difíceis. Elas vão nos ajudar a tomar decisões impopulares. Elas vão nos ajudar a tomar decisões desagradáveis. Porque, eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Às vezes a gente tem uma ilusão, né? A gente acredita numa mentira. Qual é a mentira? A gente acredita que se a gente fizer tudo certo, todo mundo vai gostar da gente. Você não pensa assim, ó? Se eu fizer tudo certinho, todo mundo vai gostar de mim, né? Se eu fizer tudo certo. Muita gente não gosta de mim porque eu não faço tudo certo. Você pode pensar assim, né? É uma compreensão que não é verdadeira. Por quê? Jesus fez tudo certo. Tudo. A Bíblia diz que ele nunca pecou. Mas tinha um montão de gente que tinha raiva de Jesus. Tinha um montão de gente que não gostava de Jesus. Tinha um famoso ator americano, comediante chamado Bill Crosby, que ele falou assim, eu não sei o segredo do sucesso, mas eu sei o segredo do fracasso. Tentar agradar a todo mundo. Para tomar decisões difíceis, às vezes decisões impopulares, às vezes decisões dolorosas, porque infelizmente a gente vive numa sociedade que não aprendeu a ser frustrada, não aprendeu a receber o não. Isso é parte da educação e da formação do caráter. A gente precisa aprender a receber o não. A gente precisa aprender a lidar com a frustração. A gente precisa aprender a lidar com a decepção, porque
é uma coisa certa, a Bíblia diz, no mundo vocês vão passar por dificuldades, por aflições, a gente vai ter que lidar com isso, e a gente está com uma sociedade que não sabe lidar com as frustrações, não sabe lidar com as decepções, e aí ela se torna agressiva, aí se torna violenta, aí a pessoa separou da mulher, a mulher perdeu, e ela não aceita, e vai lá, mata a mulher, até pastor, agora recentemente saiu, pastor matou a mulher porque separou, não sabe lidar com o não sabe lidar com a dificuldade, não sabe lidar com a frustração, está errado. A gente precisa de trabalhar na educação para o cumprimento da missão, formando convicções para que nós possamos tomar decisões difíceis e lidar com situações difíceis. Foram essas convicções que levaram pessoas como Daniel a tomar uma decisão difícil, quando foi dito para ele, olha só, ninguém pode fazer nenhuma oração, nenhuma petição, nenhum pedido, nenhuma solicitação a nenhuma outra pessoa ou Deus que não ao rei. Ele disse, e a pena é pena de morte. Ele disse, eu prefiro servir a Deus, ainda que eu sofra o dano, do que obedecer a essa lei injusta, incorreta. Deus é mais importante. Foi isso que levou José diante da prisão, diante da frustração. Imagine, José, ele está lá, ele foi vendido como escravo, ele não tinha feito nenhuma coisa errada, gravíssima contra os seus irmãos, ele não tinha feito, ele tinha tido uns sonhos, compartilhou, mas não era nada que você matasse ou que vendesse como escravo uma pessoa. Ele está lá, e ele vai para a casa de Potifar, e ele age corretamente, mas a esposa de Potifar age incorretamente, age com engano, ele vai para a prisão, ele não merecia estar lá, mas ele lida com a frustração, ele vai para a prisão, ele ouve o sonho do padeiro, ouve o sonho do copeiro, e ele diz assim, ó, quando você estiver diante do rei, lembra de mim. E o tempo passa e o homem não lembra, e ele continua lá na prisão, e José lida com a frustração, mas ele não amaldiçoa a Deus, ele não fala mal de Deus, ele continua acreditando em Deus, ele tem convicções, ele sabe em quem ele tem crido, ele conhece o seu Deus. Foi isso, essas convicções que levaram Sadraque, Mesaque e Abdinego também diante do Todo-Poderoso Nabucodonosor a dizer, olha, nós não vamos nos prostrar a essa estátua, diante dessa imagem, nós já tomamos uma decisão, nós não vamos adorar a nenhum outro Deus, senão ao único Deus, ao Deus vivo, ao Deus de Israel. Se você quiser lançar a gente nessa fornalha, pode lançar, e você está dizendo, quem é o Deus que vai nos livrar da tua mão? Olha, se Deus quiser, Ele pode livrar, mas se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. E nós já tomamos uma decisão, é uma decisão difícil, mas nós já tomamos a decisão, convicções. Eu não vou falar dos outros que vocês já conhecem, mas essas convicções é que formam o nosso caráter e que nos ajudam a tomar decisões difíceis diante de situações complexas, impopulares, desagradáveis, difíceis. Essas convicções são parte da educação cristã. Compreensões. Olha só, uma coisa muito importante que a gente precisa compreender. Estou chegando para o final, tá, Anderson? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Estamos caminhando para o final, né? Olha, desculpa, mas meus irmãos, uma compreensão, né? Às vezes quando o pastor, o pregador fala que está chegando ao final, isso não quer dizer muita coisa, mas estamos indo para o final de verdade. Mas vamos lá, compreensões. Uma compreensão muito importante para a gente é o seguinte, é que Jesus que deu aquela missão para a gente, e Ele disse o seguinte, olha, você não vai estar sozinho, eu vou estar com você, eu vou te ajudar, eu vou te capacitar, eu vou te dar a mão, eu vou estar com você até o final, eu vou estar com você. Essa compreensão é boa demais. Uma outra compreensão é que, quem é você? Você não é um pedreiro, você não é um advogado, você não é um médico, você é um filho de Deus, você é uma filha amada de Deus, em quem Deus tem prazer. Eu vou dizer uma coisa para você, nós aprendemos através da palavra de Deus, que não há nada que eu possa fazer que faça Deus gostar mais de mim.
Não há nada que eu possa fazer que faça Deus gostar menos de mim, sabe por quê? Porque quando Deus olha para mim, Ele não vê o Peter, mas Ele olha para mim, Ele me olha através das lentes da cruz de Jesus. Ele olha para mim, Ele não me vê, porque se Ele me visse, Ele me cuspiria, Ele me vomitaria, mas quando Ele olha para mim, Ele vê Jesus, Ele vê a cruz, Ele vê o sangue derramado de Jesus. Quando Ele olha para mim, Ele vê o seu filho amado em quem Ele tem prazer. Essa compreensão, ela nos ajuda a cumprir a missão. Uma outra compreensão importante, olha só, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Jesus, contando essa parábola sobre esse homem que tinha talentos, que era um valor grande em dinheiro, disse que esse homem, ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Isso significa o seguinte, meu irmão, minha irmã, significa que Deus deu a você algumas capacidades, Deus deu a você algumas oportunidades, Deus colocou você em uma determinada família, em um determinado lugar, e Deus espera que com aquilo que você recebeu, você faça o melhor, mas nada menos do que o seu melhor. Como professor, tentando utilizar essa didática de Deus, por exemplo, eu tinha um aluno que ele tinha dificuldade, e ele tirava 7, eu dizia assim, excelente, maravilhoso, tremendo, gostei, parabéns pelo seu esforço. Tinha um outro aluno que tirava 85, eu dizia, rapaz, você podia ter tirado 100, sua capacidade era para tirar 100, você não está usando bem sua capacidade, que triste você poder tirar 100 e você não dar o seu melhor. Então o nosso valor não é comparativo, Deus dá a cada um de acordo com a sua capacidade, então o meu valor não é comparativo, eu preciso ter essa compreensão. Olha só, Gabriele Anderson, falta pouco, é essa e mais outra e vai acabar. Gabriele Anderson, vocês se lembram dessa imagem? Quem se lembra dessa imagem? Levanta aí. Ela aconteceu em 1984, a primeira maratona feminina da história dos Jogos Olímpicos Modernos, 1984. Uma americana ganhou essa Olimpíada, tirou o primeiro lugar. Eu acho que uma peruana tirou o terceiro, não me lembro quem foi o segundo lugar, se foi uma italiana, mas chegou a primeira, foi ovacionada, quer dizer, aplaudida, chegou a segunda também, a terceira, foram chegando os outros, daqui a pouco chegou o 10º, daqui a pouco chegou o 20º, né? Agora só estava batendo palma quem era mesmo do país, né, para incentivar, né, e tudo, né? Mas o pessoal já não estava mais prestando atenção. Chegou o 25º, o 30º, chegou o 35º, chegou o 36º, e daqui a pouco entra essa mulher, exausta, no limite das suas forças, exaurida, ela não consegue caminhar direito. Naquela época, se a pessoa fosse socorrida e atendida, ela era desclassificada da prova, mas ela tinha uma missão a cumprir, ela precisava terminar aquela prova. Então, quando os médicos vieram para socorrê-la, ela fez um sinal que não, e ela estava tão exaurida que teve uma hora que ela estava caminhando já dentro do estádio, que era para terminar a prova, que a cabeça dela foi para trás, ela chegou a fazer assim. Quando essa mulher começou a cambalear, daqui a pouco começou um a dar cotovelada no outro, daqui a pouco estava todo mundo de pé, olhando para aquela mulher. Ela foi andando, trôpega, caminhando, quando chegou na linha de chegada, ela se jogou do outro lado, e os médicos a abraçaram. Quando ela faz isso, a multidão está toda de pé, está todo mundo aplaudindo, tem um alvoroço ali. 37º lugar.
Essa mulher não ganhou uma medalha de ouro, uma medalha de prata, uma medalha de bronze, mas essa mulher, ela tinha uma missão, ela tinha um propósito, ela tinha que completar a missão, ela tinha que completar a corrida, ela tinha que completar a carreira, e ela não estava disposta a dar nada menos do que o seu melhor. E tinha uma multidão de testemunhas ali, e é isso que vai acontecer conosco, é isso que Deus espera de nós também, que a gente dê o nosso melhor, não importa se a gente vai ser primeiro, segundo, 30º, 100º, não importa, que a gente dê o nosso melhor, e tem uma nuvem de testemunhas esperando por nós. A gente vai chegar do outro lado, porque Jesus está conosco, Jesus vai nos ajudar a completar essa missão, mas Ele espera que a gente dê o nosso melhor. A gente precisa de desenvolver competências, a gente precisa de desenvolver o nosso caráter, a gente precisa de desenvolver convicções e a gente precisa de desenvolver algumas compreensões. Meus irmãos, eu queria terminar contando a história de um homem. Esse homem morava lá no Congo. Esse homem vivia numa aldeia muito pobre. É uma história verdadeira, tá? É uma história verdadeira. Um dia, um missionário foi lá na sua aldeia. E ele compartilhou a palavra de Deus. E a mãe desse jovem, ela tinha 12 filhos. Ela aprendeu e ela decorou um versículo que se encontra em Efésios 3:20, que diz assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ela aprendeu isso. Ela foi educada e ela não sabia ler, ela não sabia escrever, mas tudo que ela pôde receber de educação foi a fé nesse Deus que é poderoso para fazer infinitamente além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Esse jovem, o seu pai morreu quando ele era criança. Esse jovem, ele tinha 12 irmãos. E um dia, ele sentiu um desejo no seu coração e falou assim: eu quero ser médico. Sabe o que aconteceu? 12 irmãos. O que é isso, rapaz? Você não sabe nem ler, nem escrever. Que história é essa de você quer ser médico? Pegaram e começaram a dar tapa nele. Deram um montão de tapa. Cada um foi dando um tapa nele. Todo mundo deu um monte de tapa. Porque falou: você não sabe nem ler, nem escrever. Como é que você quer ser médico? Você não sabe o que você está falando. Só que a mãe dele ensinou que Deus é poderoso para fazer muito além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Quando a gente fala da educação, do cumprimento da missão, Ele está conosco. Nós não estamos sozinhos nesse trabalho. Pode parecer impossível, mas para Deus nada é impossível. Esse menino não tinha chinelos, esse menino andava descalço, nunca tinha calçado um tênis na vida. Só que esse menino fez 17 anos. E um fenômeno aconteceu, porque esse menino, ele não tinha ninguém muito alto lá na sua família, mas ele atingiu a altura de 2,18 m. É muito alto. 2,18 m é muita coisa. Se eu subir aqui, eu acho que eu não chego a 2,18 m. E aí, ele continuou dizendo que queria ser médico. Só que teve uma outra mudança. Os irmãos já não batiam mais nele, né? Porque ele grandão daquele tamanho, né? Quem é que ia querer bater naquele bichão? Aquele homem grandão. Aí, um dia, ele está andando na estrada descalço. Passa um jipe, levanta a poeira e, de repente, o cara volta e grita assim: você quer ir comigo lá para os Estados Unidos? E ele responde: sim. 3 dias depois, ele está embarcando num voo para os Estados Unidos. Quem era aquele homem daquele jipe? O homem daquele jipe
era o dono da equipe de basquete da NBA, Houston Rockets, uma equipe famosa. Ele olhou para aquele rapaz e falou assim: esse menino, com essa altura, se eu ensinar a ele, ele pode jogar no meu time. E aí, esse homem está lá numa igreja, lá em Houston, dando seu testemunho. E ele chega e diz, e ele conta essa história. Ele conta a história desse homem que o apanhou lá, naquela estrada empoeirada. Esse homem, ele foi um dos 10 melhores jogadores da NBA. Ele disse: eu disse que queria ser médico, eu só queria ser médico, mas eu estou encerrando a minha carreira aqui nos Estados Unidos. Eu estou indo lá para o Congo, para a minha cidade, e eu estou abrindo um hospital. Esse hospital vai ser o maior hospital do nosso país. Eu só queria ser médico, mas hoje, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, eu queria só ser médico, mas agora eu tenho uma equipe de médicos trabalhando para mim, eu tenho cientistas trabalhando para mim, eu tenho enfermeiros trabalhando para mim, eu estou patrocinando isso para ajudar o meu povo, porque Deus é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Educação como fundamento da missão. A gente precisa de desenvolver competências, caráter, convicções, compreensões e acreditar que nós não estamos sozinhos e aquele que está conosco é poderoso para fazer muito além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus pode fazer coisas que você nem imagina na sua vida. Ele é poderoso. Creia nisso. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Desculpa o horário.